Olá, tudo bem com você? Que bom tê-lo aqui, que bom tê-lo aqui conosco. Deixa eu falar com você a respeito de uma situação angustiante que causa alguns desconfortos na gente às vezes. Deixa eu falar com você que está trilhando esse caminho da espiritualidade, da busca do conhecimento, do grande mistério, assim como eu, né? Ao longo dessa caminhada, em algum momento, isso é muito comum, a gente entra naquele período que nos sentimos um pouco mais do que pacientes. Pacientes no sentido de necessidades de sermos tratados, curados, atendidos. E aí a gente começa a buscar uma forma de contribuir, de retribuir ao universo, a Deus, a um propósito, né? Só que alguns de nós, e no meu caso, por exemplo, alguns de nós têm a preocupação de manter a mente aberta, de não ter preconceitos com nenhum tipo de vertente de trabalho e seguimos na caminhada do aprendizado, porque passamos a vida toda nos curando, aprendendo, tentando nos desenvolver, conhecermos mais sobre nós mesmos, né? Então, mesmo que a gente entre no caminho da retribuição, da contribuição, do auxílio ao próximo, também na jornada dele, a gente prossegue na nossa, porque esse, penso eu, é o objetivo principal, né? Onde é que entra a questão de certa forma, de perturbações, de dúvidas, de cambalear? Entra muitas vezes numa coisa que é boa. A gente tenta manter a nossa mente aberta e bebermos de diversas fontes, ou das mais variadas possíveis. Então, quando a gente entra nessa jornada também do servir, do auxiliar, do explicar, do realizar algum trabalho em prol do outro ou do mundo, vou dar uma pausa aqui que vai fazer um barulhinho. Pronto, dando continuidade a um barulho externo aqui que ia ficar muito desagradável no vídeo. Mas em determinado momento nós temos que ter um pouquinho de atenção, porque corremos basicamente dois riscos. E é sobre isso o vídeo de hoje, para que a gente reflita sobre esses dois riscos que são bem possíveis. Talvez esteja acontecendo com você isso nesse momento, ou isso já aconteceu, e pode ser que torne a acontecer novamente, né? A gente precisa manter a atenção durante a caminhada e a jornada. Quais seriam esses dois pontos que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão? O cuidado para que a gente não caia no proselitismo. E é muito comum e a gente cai nisso sem perceber. O que é o proselitismo? O proselitismo é quando eu entendo que a minha caminhada, a minha jornada, aquilo que eu encontrei que fez bem para mim, que faz bem para mim, que ressoa comigo, é o melhor de todos. Que eu estou no caminho certo, no caminho da verdade, e aquilo precisa ser o caminho para todos. Aí é um pouco do fanatismo também vem aí, né? Então o proselitismo, e o proselitismo ele tem em todas as áreas. Até mesmo aqueles que dizem que são de mente mais aberta têm que tomar o cuidado. Porque muitas vezes a gente escorrega em achar que ter a mente aberta e beber em todas as fontes possíveis é o mais correto. Isso não deixa de ser um proselitismo, certo? Porque daí podemos olhar o outro que escolheu uma vertente, uma caminhada, como aquele que está um pouco iludido. E na verdade não. Todos os caminhos estão corretos. Um só, dois, três, né? O mais aberto,
segundo ponto de atenção, e aí talvez a essência desse vídeo seja para isso, para quando a gente sofre de perturbações quanto às dúvidas. Manter a mente aberta e beber nas mais variadas fontes possíveis de aprendizado, às vezes nos leva a dúvidas internas, a nos sentirmos talvez perdidos, porque chega um momento que talvez a gente possa pensar e começar a escorregar nisso e se sentir um pouco angustiado de qual é o melhor caminho. Qual o caminho que está trabalhando mais para a luz e qual o caminho que de repente esteja trabalhando para a sombra? Qual a vertente que tem mais a verdade e qual a vertente que tem menos a verdade? Qual a vertente ou qual o caminho que ressoa mais comigo? E qual aqueles que ressoam menos, mas tem os pontos positivos também. E isso pode gerar uma angústia interna na gente, tornar-se uma perturbação e, consequentemente, fazer com que as nossas energias baixem, a nossa vibração baixe, porque estamos oscilantes, perdidos, confusos, com medo. Então, para que nós façamos uma reflexão e nos atentamos para esses dois pontos, eu pensei em trazer para nós uma linguagem metafórica, mas que é um exemplo do dia a dia que fica de fácil visualização. Acompanhe comigo a reflexão. Vamos imaginar um ambiente hospitalar, um grupo hospitalar. Aquele bem grande que você tem na sua cidade. Imagine que lá tem um cirurgião. O cirurgião ele trabalha com o bisturi, ele abre o corpo físico, ele retira o que precisa ser retirado, ele arruma o que precisa arrumar, ele sutura, né? Ele higieniza, ele sutura, naquela especialidade dele. Nesse mesmo grupo hospitalar, tem aquele profissional que é o psiquiatra, que ele conversa com o paciente, que ele ministra químicos, medicações, faz um acompanhamento, um tratamento. Temos também o psicólogo, né? Que não trabalha tanto com as medicações, com os químicos mais fortes, né? Que usa das sessões de terapia, de acompanhamento, né? Trabalha com o campo mental, com a mente consciente da pessoa, para que ela realize os processos dela. Mas você já parou para pensar que nesse mesmo hospital ou nesse grupo hospitalar tem aquele que trabalha no administrativo, que lida com os papéis, com a burocracia, e sem ele também o hospital não funcionaria? Tem a nutricionista, tem a cozinheira na cozinha, que lida com os alimentos, que prepara o almoço, que prepara o jantar, que prepara o lanche dos pacientes, dos médicos também, mas dos pacientes. Sem o trabalho da cozinheira, os pacientes não teriam a alimentação para continuarem o seu tratamento, o seu atendimento. Tem aqueles profissionais que não entendem quase nada da medicina mais profunda, vamos dizer assim. Eles não estudaram para ser cirurgiões ou não se afinizam com isso, não gostam muito dessa área. Eles não detêm um conhecimento sobre psicológico, eles não detêm um conhecimento sobre o estudo da mente humana, eles não entendem nada de medicação. Eles não têm capacidade de prescrever, seria uma irresponsabilidade, uma medicação. Mas eles estão lá nos quartos, lá nos leitos, dando banho nos pacientes. Esses profissionais, eles retiram as escaras do corpo físico. Eles lavam o paciente quando o paciente se suja, na necessidade de ir no banheiro, numa dificuldade, acontece aqueles acidentes com o número 1, com o número 2, às vezes o paciente não tem nem condições de sair da cama, da maca,
É eles que lavam, limpam, higienizam, para deixar o paciente limpinho, para que ele tenha uma melhor recuperação, para que o psicólogo realize o trabalho dele, para que o cirurgião consiga realizar o trabalho dele. Temos no hospital aqueles trabalhadores que de repente trabalham lá na portaria, na recepção, que não deixam alguns entrarem em setores que não pode, porque atrapalharia o trabalho. Não deixam alguns desorganizarem o ambiente, fazerem algazarra, perturbarem, depredarem. São profissionais desse grupo hospitalar que o seu trabalho corrobora para o atendimento, para a saúde desses pacientes. Eles não entendem nada de saúde física, mental, mas o trabalho deles de seleção daqueles que estão chegando, de barrar alguns, de autorizar a entrada de outros, de orientar, ele é fundamental nesse grupo hospitalar. Vejam quantos estilos e quantas propostas e quantos tipos diferentes de profissional no mesmo grupo hospitalar. Avançamos nessa metáfora, nessa historinha. Esse grupo hospitalar tem um diretor, tem um presidente, ele que organiza a parte administrativa para que tudo funcione. E o presidente, o diretor desse grupo hospitalar, ele não deixa, ele não retira do trabalho a pessoa, os profissionais que só limpam os corpos, que só lavam, limpam, tiram as escaras, higienizam quando a pessoa faz o número 1 ou o número 2, quando a pessoa vomita. Eles não excluem do trabalho esses profissionais porque eles preferem o cirurgião, porque o cirurgião estudou mais ou está mais avançado. Eles não excluem o cirurgião porque eles acham que a única coisa que o hospital tem que oferecer é o trabalho do psicólogo, do psiquiatra, porque o que importa é a mente. Vejam o papel do diretor e do presidente. E ao mesmo tempo você não vai ver o diretor do hospital atuando na sala de cirurgia, ou trabalhando lá na portaria, fazendo a seleção de quem está entrando. Certo? Então, pegando essa historinha para que a gente reflita, imaginem o seguinte: se formos conversar com o cirurgião ele trabalha todo de branco, de luvas, de jaleco, talvez, né? Aquilo é a forma dele trabalhar. Ele vai falar para nós a respeito de como abrir o corpo físico, onde abrir, o que pode remover, o que não pode remover. Ele não vai sentar com a gente e fazer uma sessão de psicologia tentando clarear a nossa mente em alguns aspectos e nos tratar diversas sessões seguidas a nossa mente. Vai fazer outro barulhinho aqui, mas eu vou deixar um pouquinho, tá? Se formos conversar com o psicólogo ele vai ter a ferramenta de trabalho qual? Quando nós entrarmos na consultório do psicólogo para uma sessão, nós vamos ter talvez uma estante cheia de livros, uma mesa, alguns desenhos na parede com algumas representatividades. Possivelmente, talvez tenhamos uma poltrona confortável para se recostar, um divã, né? Formos conversar com o psiquiatra vai ter talvez um consultório similar, ele vai ter um gaveteiro com diversas medicações, ele vai ter uma planilha para fazer um receituário, certo? O psiquiatra, ele não vai te auxiliar dizendo se você pode entrar num setor ou não.
te impedir de adentrar no hospital. E ele também não vai ter um bisturi para te abrir na hora e remover aquilo que está te fazendo mal. Se formos buscar um atendimento e formos na entrada do hospital buscar uma orientação no balcão de quem está trabalhando ali, essa pessoa não vai sentar com a gente, pegar um receituário, ouvir o que a gente está passando e receitar para a gente um remédio. Não, ela vai trabalhar nos auxiliando, nos orientando. E a ferramenta de trabalho dela é a conversa, é a orientação. São as faixas coloridas pintadas no chão dizendo, ó, você segue aquela faixa que vai para o tal setor. São as placas nas paredes de orientação. A ferramenta de trabalho daquele que trabalha nos higienizando, nos limpando, retirando as escaras, é a gaze, é o álcool, é a água oxigenada, é o pano, é o sabonete, é a toalha, é a fralda geriátrica, né? Vejam que cada profissional tem as suas ferramentas, o seu método de trabalho, a sua linha de estudo que estudou para aquilo, atende determinadas questões, não atende outras, não se envolve muito em outras, e todos são fundamentais no funcionamento desse grupo hospitalar. Por que eu trouxe essa historinha para a gente? Provavelmente você já entendeu. Lidar com a espiritualidade, tentando manter a mente aberta, tentando não cair no proselitismo e priorizando beber no maior número de fontes possíveis, trilhar os caminhos sem preconceito e absorvendo o melhor de cada um, é como quando entramos nesse hospital, nesse grupo de hospitalar, buscando atendimento. Estamos sendo curados, sendo tratados, sendo orientados. E manter a mente aberta é entender a importância de cada profissional no seu setor, com o seu método, com as suas medicinas próprias. Porque eles trabalham naquilo que eles entendem, que se afinizaram com eles. E aí a gente chega naquele ponto da caminhada que a gente também quer ajudar. A gente continua em tratamento, mas a gente quer contribuir para esse grupo hospitalar, para essas pessoas que estão precisando de atendimento que nem nós. Nós ainda estamos recebendo os nossos atendimentos. E aí talvez a perturbação venha. Qual setor que eu trabalho? Qual setor me afiniza mais? A perturbação de, em alguns momentos, achar que um setor é mais importante que o outro. Achar que um setor detém a verdade e a cura mais do que o outro. Mas veja, entenda, o presidente, o diretor do hospital, reúne esse grupo para que aquilo seja um hospital. Você conseguiu alcançar o que eu estou querendo dizer? Para que isso gere um pouco de conforto, talvez para você, como gera para mim. Ficar perdido, em dúvida, entrar em alguma perturbação momentânea é normal, está tudo bem. Sabe por que está tudo bem? Porque tudo é um grande mistério. E na verdade nós, tanto eu quanto você, quanto qualquer um que está por aí, a gente não sabe nada. A gente sabe um pouquinho de alguma coisa, um pouquinho de outra. O importante, na verdade, é o que nós vamos fazer com aquele pouquinho que a gente sabe e continuar buscando, continuar aprendendo. E se for do nosso momento, contribuir com o outro, com aquele pouquinho que a gente sabe. Mas sem engessar o caminho de ninguém. Se nós escolhermos na nossa caminhada que faz mais afinidade com a gente trabalhar como a cozinheira para o grupo hospitalar,
Dei outra pausa. Tá tudo bem. Se afiniza com a gente. Vamos estudar, vamos nos aprofundar como fazer melhor o alimento, como oferecer melhor o alimento, o que é mais saudável, o que não é, né? Vamos trabalhar como cozinheiros nesse grupo hospitalar. A gente não precisa entrar numa aflição de que o que mais afiniza com a gente é trabalharmos como cozinheiro, mas a gente vai atender alguém numa sessão de terapia. A gente tem que entender de algumas medicações para prescrever para alguém. A gente tem que saber como é que é um processo cirúrgico, um procedimento cirúrgico. Não entremos nessas perturbações caso a gente escolha um caminho, uma forma de trabalhar em prol do outro e do todo. Podemos sim nos concentrar naquilo que afiniza mais com a gente, mas vamos manter a nossa mente aberta com o entendimento de que cada setor tem a sua importância. Cada um que detém um conhecimento e trabalha para o bem, para a luz, para o bom, para o bem comum, é muito importante também, assim como nós. E se por um acaso nós não temos uma parte, um setor que nos afiniza mais, se a gente gosta de flertar entre alguns dias, orientar, barrar aqueles que não podem entrar, em outros dias ter uma conversa mais profunda como um psicólogo, em outros dias realizar a limpeza daqueles que estão precisando, retirar as escaras, dar o banho, talvez em outro dia preparar um alimento. Se nós temos em nossa essência essa veia mais plural, não entremos também em aflição, achando que nós precisamos escolher uma forma, um caminho. Tá tudo bem. Trabalhemos no momento, naquilo que for mais adequado àquele momento. Propiciemos ao outro aquilo que ele precisa no tempo dele, naquele momento. Sirvamos de ferramenta para os diversos setores possíveis, de acordo que isso esteja bem conosco. Você entendeu a linha de pensamento e de raciocínio? Faça suas reflexões daí, eu faço as minhas reflexões daqui, mas principalmente, como o intuito central desse vídeo, cuidado. Cuidado quando você estiver naqueles momentos de muita dúvida, de perturbação, de oscilação. Cuidado, decair é normal, mas tentamos o mais rápido possível nos soerguer novamente. Por quê? É muito fácil de perceber. Na verdade é muito simples, não é fácil, mas é simples de perceber se o caminho que você está trilhando, que eu estou trilhando, seja um só, ou seja plural, ele está adequado, ele está correto, e se esse caminho é para o bem, é da luz. Quer ver como é simples? Esse caminho está te fazendo bem? Está te trazendo sentido? Mesmo nos momentos de dificuldade, você está aprendendo com isso? E trilhando esse caminho nestes momentos, você está conseguindo levar luz ao próximo? Conforto, afago, amor, cura, acolhimento, orientação. Esse caminho que você está trilhando, ou esses caminhos que nós estamos trilhando, ele propicia isso para nós e para o outro de certa forma? Aí estão as perguntas que dá para, de forma simples, talvez não fácil, nós nos reconfortarmos nesses momentos angustiosos, perturbadores, e continuarmos trilhando essa jornada evolutiva que é para nós e para os que estão à nossa volta, certo?
Gratidão por você estar aqui. Se ressoar com você, inscreva-se no canal do YouTube. Vai estar nos ajudando bastante e não custa nada. Fiquem com Deus. Um grande abraço, um grande beijo no seu coração. Arro, axé e que assim seja.